Muito bom dia, boa tarde, boa noite, todos, todas, todes. Bom dia, boa tarde, boa noite aí a meu amigo aí, Daniel Mariano. Cadê você, Daniel Mariano? Aí, Estou eu aqui. Cadê me representando hoje organizando? a Ursal, né? O Sal aqui conosco, caminhando pela América Latina, assustando os fascistas. É só brincadeira, né? A gente sabe que o processo é governo democrático, né? Mais vermelho estamos, ó, dos pés à cabeça, as calças. A calça vai até a cabeça se deixar, né? Parece um. Vamos lá, garrafa de café, tudo vermelho aqui. E o céu azul lindo aqui do nosso Mossoró. Só alegria. Se você bater a mão na janela, eu te vejo aqui, viu, Renan? Renan é meu Pois vizinho, para quem é, não sabe. Ele tá aqui. Hoje eu tô fazendo um cenário aqui do lado de fora de casa. Meu computador deu pau, o dia tá bonito, né? Tá nublado. E aí eu resolvi fazer aqui do lado de fora com o canto dos pássaros, tomando um cafezinho de leve, pra gente falar desses dois álbuns maravilhosos que você trouxe hoje para nós, meu querido Renan. oh, que coisa boa, bom saber curtiu, né? E hoje, especificamente, são dois discos que são muito diferentes entre si, na questão sonora, na questão de onde eles vêm, né? E o que eles são considerados, né? Nós temos, assim, aqueles gêneros musicais que são considerados gêneros genuinamente brasileiros, né? Seja pelos próprios brasileiros, ou seja aquela questão do que a imagem que as pessoas de fora têm do Brasil, né? Então, um deles, inclusive, é um gênero musical que é muito famoso lá fora exatamente por ter, né? Talvez o que mais representa, uma das coisas que mais representam a música brasileira lá fora, é exatamente por ter uma conexão muito grande com a música estadunidense, né? Que é a bossa nova. Né? Então, a bossa nova, embora seja um dos gêneros mais genuinamente brasileiros, ele bebe muito dessas harmonias do jazz americano, né? E harmonias, progressões melódicas, forma de arranjo, forma de distribuição ali do som, de como funciona ali, né, o posicionamento dos instrumentos, a captação, enfim, é uma sonoridade específica que vem muito do jazz, né? E isso acabou fazendo bombar, né, essa música brasileira lá fora. Inclusive, nós temos aí, né, o único brasileiro que ganhou um Grammy mesmo, né, de melhor disco do ano, né, que foi João Gilberto, né, em 64 ou 65, né, com o álbum dele com o Stan Getz, né? Então a gente vê que realmente foi o gênero brasileiro que talvez mais bombou, né? São poucas coisas da música brasileira que realmente bombaram no mercado internacional. Obviamente temos muitos artistas brasileiros que fazem turnês no mundo inteiro, em outros países de língua inglesa, mas especialmente nos de língua portuguesa, mas coisas que realmente bombaram no mercado internacional, né, de ser respeitado no mundo inteiro, né? A gente vê que a bossa nova talvez seja o gênero que faz isso, né? Porque outros gêneros, talvez mais especificamente brasileiros, né, como o samba, o choro, eles são, sim, reconhecidos, né, como um patrimônio a nível internacional, mas não é algo que bomba lá fora, né? Então, a bossa nova é uma coisa que realmente teve um impacto muito grande aí no mercado internacional. E temos esse disco aqui, né, para quem se assustou aí, né, mais de 40 discos que a gente já falou, e não falamos absolutamente nada de bossa nova, mas temos aqui um álbum de bossa nova, né? Que é esse álbum aqui, Os Cariocas, mais bossa com os Cariocas, de 1964 ou 63. Né? Esse daqui foi um dos discos que eu descobri lendo e ouvindo o livro, né? 300 discos importantes da música brasileira. Neste livro, ele está apontado como sendo um álbum de 64, embora no Discogs ele está apontado como um álbum de 63. Infelizmente, no álbum em si, nós não temos informações sobre data, né? Então, não sei quem que fez a pesquisa aí, que chegou, né, na informação correta, mas é um álbum ali do início dos anos 60. O mais incrível desse disco, né, como até aqui no texto, né, que diz aqui, ó, no final aqui do parágrafo, né, esses novíssimos sambas que Tom Jobim, Carlinhos Lira, Marcos e Paulo Vale, Luiz Bonfá e Maria Helena Toledo, Roberto Menescal e Ronaldo Bosco, Vinícius de Moraes, Durval Ferreira e Luiz Fernando Freire, compuseram especialmente para esse verdadeiro banquete de bossa nova. Então, uma das coisas mais incríveis desse disco é que quando você ouve, parece o melhor da bossa nova, né, o disco. Parece uma coletânea, e não é um disco original, e além disso, essas músicas, né, que são músicas das mais conhecidas da bossa nova,
e elas estão aqui em primeira gravação. Né? Lembrando que o repertório canônico da Bossa Nova, né, aquele repertório que é conhecido por todo mundo, que é tocado e tal, é um repertório que, basicamente, a maior parte dele aconteceu ali entre 59, 58 até 64. Né? Então, a gente pensa, às vezes, a Bossa Nova como um gênero que bombou no mundo inteiro, mas, às vezes, a gente se esquece desse detalhe, que foi um movimento ali que durou 6, 7 anos, aliás, que durou não, né? Que teve o ápice do seu repertório, né, que inclusive é encontrado em todos os repertórios de artistas, né, que se faz cover até hoje, é desse período de 6, 7 anos. Né? Então a gente vê que, embora os gêneros eles vão sobreviver através dos tempos, das eras, né, com gente cultuando aquilo, né, mas aquela parte de criação do repertório canônico, às vezes ele é em um curto espaço de tempo. Né? Então, há uma coisa incrível desse disco, né? Uma coisa estranhíssima, que é um disco que nunca foi relançado, né? Não sei porquê. Inclusive, é um disco que não está presente nas plataformas digitais, mas os cariocas, como eles têm muitas coletâneas, os cariocas, muitas participações, acaba que essas músicas estão por aí. Tanto que não tem esse álbum no YouTube, não tem esse álbum no Spotify, mas uma pessoa no Spotify conseguiu reunir as faixas originais só a partir de coletâneas e fez uma playlist, né? Então é muito estranho ter um álbum tão representativo, talvez do gênero mais bombado da música brasileira, não ter sido relançado nunca e não está nas plataformas digitais. Né? Então é uma coisa muito curiosa sobre esse disco. Já o outro álbum que a gente vai comentar, né? É mais um álbum do Gimo, o terceiro álbum do Gimo. Geralmente, quando tem o Gimo aqui, né, sempre vai ser com um contraste muito grande. Embora em um programa a gente tenha feito a discussão dele com o álbum do Miss Heaven Virtual Plaza, aqui, sempre quando ele aparece é uma coisa muito diferente. Né? É um álbum já ligado a talvez um gênero mais internacional, né? Principalmente ligado aí a essa música que ele faz, que é uma música ambiente, né? O ambient, o dark ambient, o drone, né? Essa música experimental ela é muito ligada mais especificamente à música inglesa, eletrônica, experimental, embora nós tenhamos aí em toda a Europa, nos Estados Unidos, Canadá, né, representantes dessa cena. E essa música ambiente, o drone, ela é uma música tão universal, ela se parece muito, eu digo, em relação a uma comunidade mundial, e isso é muito específico da música experimental, mas ela parece muito com metal, né? Nesse sentido de comunidade. Porque, por exemplo, metal, você vai ter metal em tudo quanto é lugar do mundo. Você vai ter metal no Paquistão, você vai ter metal na Indonésia. Então, é um gênero que meio que tem uma comunidade internacional em tudo quanto é lugar. E a música experimental, algumas linhas específicas, né, como, por exemplo, a música ambiente, né, ela também tem adeptos, pessoas que fazem no mundo inteiro, né, no Irã, na África e tal. Então, tudo até local que você imaginar, tem gente fazendo esse tipo de música, né? E é uma música muito lixada, né? Uma música de meia dúzia de pessoas ali, né, que ouvem, né? Mas é extremamente relevante e, particularmente, é um favorito meu. Que, obviamente, vale ressaltar sempre, né? Não é que é um favorito meu esse gênero, que eu vou sair ouvindo tudo. Não, eu ouço dezenas de discos de música, dessa música ambiente, do drone por ano, e praticamente nenhum assim vai ser, caramba, esse disco é sensacional. Não, é agradável, é um gênero que eu gosto de ouvir, mas não é necessariamente discos da minha vida. Então, minha curiosidade aí, né, em relação ao amigo Daniel aí, como é que foi sua escuta, né, desses dois álbuns, né? Os Cariocas, número 66 da nossa lista, os Cariocas mais bossa com os Cariocas, né, aí do início da década de 60, e o álbum do Gimo, Sadly Dying Out, Never to Resurface Again, de 2014. Inclusive, né, esse foi um dos 10 discos que o Gimo lançou em 2014. Né? E eu fico curioso até também para saber, Daniel, você pode colocar aí até na sua discussão, porque uma das coisas que mais, né, que conscientemente ou inconscientemente sempre está ali no ser humano é a questão de avaliação, né? Tipo, a pessoa faz um produto artístico, seja o que for, né, na vida, ela avalia, pô, será que é isso mesmo que eu quero fazer? Será que eu estou realmente me expressando bem? Será que eu não estou me repetindo? Será que eu não estou me repetindo e de forma pior? Né? E o Gimo é um cara que ele sempre pensa nisso, ele está sempre trocando uma ideia assim comigo, falando, né, sobre o que ele acha da música que ele mesmo está produzindo. Né? Então, eu pergunto para Daniel, né, o que você acha desse disco do Gimo em relação aos outros que já apareceram na lista? Né? É a mesma coisa?
Né? Será que não é uma piração da minha cabeça? Estou escolhendo. Ah, o cara lançou 50, 60 discos, eu escolhi uns aleatórios e tal, mas é tudo meio que a mesma coisa mesmo, ou será que ele tem um toque especial mesmo, né? Então, joga aí para você. Renan, meu querido, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui curtindo esse cafezinho aqui do lado de fora de casa hoje. E com muita alegria vou falar aí dessa questão do Gimo. Tem um ponto que eu queria discutir com relação a essa proposição que você fez e depois, né, esse primor aí da música brasileira, desse álbum dos Cariocas. Pois é, Renan. Com relação à questão, né, da produção musical e do contexto do que o Gimo tem construído, né? E aqui a gente já está no terceiro álbum, que a gente está observando dele. Isso. O terceiro álbum, né? Bom, eu fico observando, tanto na vida quanto na arte, né? A arte imita a vida imita a arte. Olha o passarinho cantando aqui, que alegria. Que, assim, a gente, para fazer essa construção, né, cultural, é importante que você tenha um olhar, assim, sobre 4 dimensões, né? Um é saber o que você está fazendo, né? Como você está fazendo, por que você está fazendo aquilo, né? E para quem. Bom, o para quem são para pessoas como nós que escutam esse gênero musical e como você falou, né, tem uma gama de pessoas, né, que estão realmente conectadas com essas proposições similares ao do Gino, né. Então tem um público para isso, né, e realmente é uma música muito interessante. O porquê, né, de ser feito isso é porque realmente é muito interessante. Eu estou permeado aqui de ambience, né, de música ambiente. Para mim, das melhores sonoridades que eu poderia escutar. Pássaros cantando, né, sons de rua e poucos, né, aqui em casa. Então, assim, né, o porquê fazer isso também, ele é bastante proeminente, porque são uma forma, né, assim, às vezes aparece tão distinta da gente escutar a música, mas é a música desde o começo, né? Os sons da natureza, né? Os sons do ambiente, na verdade, toda a construção musical feita pela cultura humana veio, né, a partir de querer representar os sons da natureza. Então, na verdade, é o eterno retorno que nós temos aí com essa conexão. Então, nem é assim, é novo enquanto você gravar isso e lançar como um produto dentro do contexto da indústria cultural, né? Mas a relação com esta forma de música, ela é primária, né? Ela talvez tenha vindo antes de todas elas, né? Sons de pássaro, enfim, sons da natureza e agora sons, né, criados aí pela sociedade ultra pós-moderna, né? Ultra pós-moderna, né, que são sons, enfim, eletrônicos, né, gravações de ruídos que não existiam, enfim, há 100 anos atrás, né? O que também é fácil da gente relacionar, né? Para quem, o porquê e o que, né? O que justamente essa proposição, esse ímpeto que ele tem de fazer esse tipo de música, né? Mesmo que seja num 3, 5, 10 discos muito similares, né? Ele, né? Se ele o faz, aparentemente tem um propósito para isso. Agora a questão do como que é feito, né? Que realmente é muito similar, né? Assim, é diferente o que dos 2 discos que a gente viu, realmente são discos diferentes, né? Não é o mesmo disco, né? Mas como é feito, é muito similar. E o que traz também, né, assim, apesar de eu ter tido uma distância grande de uma audição para outra, a sensação é aquela, né, de mexer com emoções distintas, né, que te causam sensações distintas, mas que enfim, de música ambiente. Não vou falar que é mais do mesmo, né, mas é muito similar à forma como ele propõe a fazer. Não há um contraste, né, maior na obra, né? Então você já tem, depois, enfim, do segundo disco, você já cria uma expectativa,
né, com o que vai ser um álbum do Gizmo, e é isso. Muito gostoso, mas assim, não gera maiores surpresas, né? E o que também não tem nada demais, não gera também monotonia, não gera tédio, né? Monotonia sim, porque você vê que é um tom, uma, né, assim, uma, uma proposição só que não gera contraste, né? Mas não é monótono no sentido de chato, né? De tedioso. Eu escutei assim como eu escuto muito bem uma música ambiente, como por exemplo, a maior parte das vezes à noite, antes de dormir, eu até coloco assim, programando para desligar a televisão, coloco no YouTube tela escura com som de chuva, né? Som de chuva e trovoada, né? E escuto aquilo com alegria, como uma sonoridade, mas com uma apreciação diferente de uma apreciação, né, de uma música aos moldes convencionais do que a gente entende como música, né? Seja que tenha uma sequência harmônica, né? Enfim, uma melodia para você acompanhar, né? Então, assim, eu particularmente gosto muito, mas dessa proposição, né, de uma análise, né, até mais subjetiva, querendo dar áreas de objetividade, mas na verdade é subjetiva, né, minha opinião somente, né? Gosto muito, mas assim, há pouco contraste, né, dentro da obra do próprio artista, o que também não é problema nenhum, porque a maior parte dos artistas se consolidam justamente pelas coisas que ele consegue agregar, né, de comuns, assim, dentro da sua própria obra, né? Você já escuta, né, uma identidade que talvez até é gerada. Você escuta e percebe, isso aqui é, né, artista tal, né, época tal, porque geralmente, como você falou, né, o próprio mercado demanda que a pessoa se cristalize. Difícil os artistas que se reinventam o tempo inteiro e tem diversas fases, né? Geralmente, como você falou, até no caso da bossa nova, tem-se um auge e depois a pessoa fica só na manutenção ali daquilo que foi a sua veia de sucesso, né? Qualquer tentativa de querer propor outra coisa é inclusive vetada, é rechaçada pelo público e tudo mais, né? Enfim, então, não sei se isso foi o que aconteceu especificamente com o Gizmo, porque não sei também qual grande público que o rechaçou, né, nesse sentido, né? Mas, assim, uma proposição e que é válida, muito pertinente, né? Acaba não tendo uma identidade mais específica brasileira, né? Talvez se você me apresentasse com o nome de outro artista, não seria capaz de, né, igual a Glória Pires, né? Não seria capaz de opinar, né, para poder falar, não, isso aqui é do Gizmo, né? Porque, assim, é, dentro desse campo da música ambiente, tudo acaba sendo muito genérico, né? Assim, não tem uma identidade específica, como geralmente que a gente consegue perceber, né, numa identidade musical, é questão especificamente de timbre, né? Do timbre da voz, principalmente do cantor principal, enfim, ou de um timbre, né, orquestral ali que é disposto pelo grupo em específico, né? Você fala, olha, isso aqui zabumba, triângulo e sanfona, logo você já associa ao forró, né? Embora pode ser tocado qualquer ritmo ali, pode ser tocado, mas o timbre, ele fica muito característico, né? De um estilo, enfim, de um artista que você logo, né, remete. Neste caso, não, né? Como você falou, uma tem assim uma vertente pelo mundo inteiro, né? Então, mas não estou querendo dizer que é mais do mesmo, é algo bastante interessante, é bastante distinto, né, das outras questões de música ambiente, mas como é feito é muito similar ao que é feito em todo canto. Então a pergunta foi, né, se eu achava que o Gizmo estava, ou ele mesmo faz essa reflexão, se ele está se repetindo, né? Uma dada fórmula, sim, né? Enfim, mas cada um sabe assim do caminho que quer tomar, porque às vezes você entra naquela, né? Olha, não vou mexer no time que está ganhando. Se está funcionando, né? O processo de como ele está sendo recebido pelo público, né? Enfim, não teria por que agora ele fazer um disco de boleros, né? Então é a praia dele, né? Respeito muito, gosto, inclusive, e é isso.
pegou uma veia e está, né, desenvolvendo ela, embora aquilo, de um disco para o outro, não teria como eu falar que, tipo assim, olha, é mais do mesmo, né, assim, é a mesma coisa do outro disco. Não, são discos diferentes, mas, né, tem uma certa fórmula ali que ele pegou uma veia e está seguindo, né? Então é isso. Time que está ganhando não se mexe, né? Então é isso também. Ponto. Com relação a Gizmo, é o que eu teria para contribuir aí. Só um comentário, né? Que quanto mais você se ambienta, né, no gênero musical, mais você vê as diferenças entre as coisas. Então, por exemplo, eu não tenho vivência com a música country americana. Então, para mim, se não for aquelas músicas bem destacadas, bem diferentes, tipo Wichita Lineman e tal, uma música bem diferente, para mim é tudo igual. Mas aí a pessoa que vai lá se imerge, ouve tudo, ela vê muitas diferenças, né? Aí eu falo isso, por exemplo, a minha visão em relação à música ambiente e à música do Gil. Eu acho que, entre aspas, né, a similaridade que tem entre as gravações dele, especialmente sobre as gravações que estão sendo aqui discutidas, ela se dá por duas questões. Primeiro, porque ele realmente achou a identidade dele enquanto artista desse gênero específico de música experimental. Porque, assim, eu ouço uma diversidade de artistas desse gênero e quando começa o negócio dele, ele tem uma textura específica, né? Então, assim, a variedade no timbre, ela às vezes é muito... Ela vai muito mais de uma ambientação, né? Você percebe aquela variedade quando você se ambienta mais no gênero, outros artistas, aí você percebe a identidade dele. Mas também outra questão que vai fazer com que esses álbuns que nós estejamos discutindo sejam parecidos é porque também vem das minhas preferências. Então, assim, eu percebo que os discos dele que eu gosto mais, eles correspondem a algumas questões que eu acho mais interessantes. Né? Então, por exemplo, ele trabalha muito com realmente uma música mais ruidosa, quase um noise mesmo, né? Aquela música bem ruidosa. E já é uma coisa que a mim não agrada muito, mas tem muitos discos dele que são assim muito agressivos do ponto de vista de sonoridade. Então ele acaba tendo um leque assim para uma coisa mais etérea, uma coisa mais noise, né, e tal. Mas aí tem algumas linhas específicas dele que eu acho mais interessante. E às vezes elas convergem entre si, né? Então esses álbuns que ele explora mais elementos que particularmente eu acho interessantes, né? E eu acho que a grande piração de novidade são os elementos que está utilizando. Então é uma forma muito específica ali que a textura está sendo construída, que os elementos vão aparecendo, né? E esses elementos, muitos dos quais, ou a maioria, né, são elementos retirados de outras fontes, né? E que também é outra grande lance desses gêneros musicais, né? Que é tipo assim, realmente disfarçar de onde vieram esses elementos. Ninguém tem a menor ideia. É ter lá um som de bateria que nunca ninguém vai saber, a não ser a pessoa que compôs, de onde ele tirou aquele som de bateria, né? De alguma gravação existente, né? Então, tem muito essa questão. E só comentando aqui, né? O nome do disco significa, né? Esse daqui talvez seja o disco de o título mais para baixo de todos, né? O nome do disco é Infelizmente Morrendo para Nunca Mais Ressurgir, Reaparecer. Mas ele é curioso porque ele é um disco, né, que, inclusive, até pelo próprio artista, tinha perdido a janela aqui, mas até pelo próprio artista, é um disco, na verdade, de esperança. Né? A gente pensa assim, nossa, um nome como esse, né, igual aquela música do Radiohead, né, como desaparecer e nunca ser encontrado, né? Tem uma simbologia de muita desesperança, mas já ele especificamente, inclusive no próprio texto de apresentação do disco, embora seja um disco com a arte da capa assim, bem pesada, inclusive esse disco aqui, ele é um dos poucos da nossa lista que ele é só virtual, né? Não existe versão física dele. E ele diz que é o seguinte, ó, as músicas desse álbum falam sobre o que é longínquo, espaços vazios, lugares a serem descobertos. É dedicado às pessoas que vão onde não deveriam ir, àqueles que sempre conseguiram ir a qualquer lugar e trazem suas descobertas para compartilhar. Por fim, essas músicas são sobre lidar com o fato de que tudo vai acabar um dia e está tudo bem, porque algo maior e melhor virá e tomará seu lugar. Então, quando a gente tem esse também significado, querendo ou não, embora eu sempre combata essa questão de ter um foco grande na letra, no conceito, quando você vê isso, você já ouve de uma forma diferente.
né? E quando você vê também a questão dos nomes das músicas, né? O disco tem só 6 músicas, né? A primeira, Vila Luz, ela traz um ambiente extremamente subterrâneo, né? É uma paisagem sonora, parece como se estivesse realmente um lugar vazio, ecoando bastante, meio que assombrado e tal, né? E é uma das músicas mais pesadas. Depois a música The Alme, que já é uma música mais macia, né? Mais reluzente, né? Uma música mais sutil, né? E tem sempre aquelas vozes ali, tipo, murmurando ali o tempo inteiro, né? Out of Place in this Landscape, né? Uma música sobre deslocamento, né? Fora do lugar nessa paisagem, né? É uma música que ela apresenta uma certa sons sustentados, mas um certo movimento. A música Devoid of Air, que só o título já é desesperador, né? Desprovido de ar, né? Que ela é uma música que ela realmente é a mais longa do disco, ela leva a um estado de transe, né? E ela apresenta um loop vocal que bem claustrofóbico mesmo. E a música, talvez, a mais interessante de todas, que é a Sand Did That, né? Que a areia fez isso, que é uma coisa que tem tudo a ver, né, com esse tipo de música, né? Essa coisa meio erosiva, uma coisa meio que de transformação, mas de muito lenta, né? Então ela traz isso e tal, e é o grande destaque, né, do disco. E termina com a música Dorman, né? Já uma música um pouco mais levinha, né, para fazer essa despedida, né? Então, assim, basicamente isso, né? E como sempre fica essa ideia de escuta, né? Escuta. E sobre o outro álbum, né? Os Cariocas, né? Já falei muito sobre ele. Só trago mais um detalhe, que o mais incrível é que é um quarteto vocal extremamente virtuoso, extremamente afinado, e só isso já seria uma coisa absurda de outro mundo, né? Os Cariocas. Mas, além disso, eles são cantores e instrumentistas, né? Então, Severino Filho, ele é cantor e pianista, o Badeco é cantor e violonista, Luiz Roberto é cantor e baixista, e o Quartera, ele é cantor e baterista. Então, assim, é um quarteto vocal de outro mundo e eles também são instrumentistas. E como já falei aqui, é um repertório de 12 músicas, né, desses grandes compositores aqui que eu falei, né, e foram compostas especialmente para esse álbum. Né? Então, assim, um álbum extremamente bem acabado, bem cuidado, gravações ao vivo, né, eles cantando e tocando ali. E é isso, né, Daniel? Como foi aí sua escuta? Renan, foi assim, maravilhosa e ao mesmo tempo indignante ver essa condição que você falou, tipo assim, é um disco que está em ostracismo, né? Ele está altamente marginalizado, porque se ele não tem uma reedição em CD, né, não teve um relançamento, não está nem nas plataformas digitais e teve alguém que teve que, enfim, fazer uma recompilação a partir de outras coletâneas para fazer uma playlist, né, de uma coisa mais subversiva possível, né, assim, por não encontrar e vai saber como é que provavelmente ela extraiu isso de discos, né? Extraiu, enfim, gravou, enfim, vai saber como é que a pessoa gravou isso, pode até gravar de qualquer forma, né? Talvez até de um celular, né? E é absurdo, Renan, porque realmente, de tudo que eu ouvi da Bossa Nova, melhor disco. Por quê? Porque o repertório é maravilhoso e, como você falou, as interpretações são muito distintas, muito boas. Além do que, não tem somente a sonoridade dele, não é composta somente por essa formação de baixo, bateria, violão e piano, né? Ela tem ali uma textura orquestral linda e uma textura orquestral que a gente sabe que na época era gravada em 4 canais, né? E que foi gravada a orquestra numa sala e depois provavelmente as vozes. A orquestra e a banda, né? Foi gravada em 2 canais, em estéreo, e depois as vozes foram gravadas à parte, no máximo. Mas isso você consegue escutar a ambiência da sala, né? Com relação a isso. E um tipo de gravação, enfim, que foi o mote até ali, final de 60, né? Você escuta bem assim, os discos de 67, alguns que a gente viu aí, 66, 67, já tinha uma sonoridade totalmente diferente, né? Então, assim, para gravar isso com a qualidade de afinação de tudo, dos instrumentos e das vozes, era coisa de gente extremamente competente. Não era pouco, não, era extremamente competente. Bom, uma tradição que
de quartetos vocais ou de grupos vocais que o Brasil o fez muito bem, né? Os cariocas talvez sejam ali o auge desses grupos vocais, porque antes deles você já tinha ali da década de 30, né? Quatro Ases e um Coringa, você tinha o Bando da Lua, que participou, inclusive, o grande violonista, o garoto, né? Aníbal Augusto Sardinha, que acompanhava, inclusive, Carmen Miranda, né? Acompanhou Carmen Miranda pelos Estados Unidos. Olha o sol chegando aqui no meu rosto. Aqui. Tô aqui, vou ficar aqui mais na sombra aqui. Mas teve uma magnificência, né, de grupos vocais anteriores à década de 60, né, desde a década de 30, aqui no Brasil, e que realmente com muita qualidade, mas não com o virtuosismo dos cariocas. E os que vieram logo depois, inclusive ligados à própria bossa nova, né, MPB4, que inclusive tem esse nome, né, MPB, mas enfim, gravou muito ali, muitas coisas com o Chico, né, enfim, e álbuns solo também, solo do quarteto, né, do MPB4, do próprio quarteto em si, mas enfim, os cariocas têm uma qualidade, além da questão da qualidade vocal, né, dos arranjos muito bem construídos. Vídeo Insensatez, não é que tá aí só a capela? Insensatez, a capela é a coisa mais linda, cara. Qualquer coral do mundo, sabe, canta esse arranjo aí e é a coisa mais linda, né? E se você for comparar com outros intérpretes reconhecidos da bossa nova, passa nem perto, né? Da qualidade vocal, por exemplo, né? É lógico, a gente pode fazer vários elogios ao João Gilberto, mas não à sua qualidade vocal, né? Ao Tom Jobim, né? Ao Vinícius de Moraes, né? Então, se ouvir as músicas interpretadas por este grupo, é muito lindo. E é um gênero que foi, né, assim, ressoando pelas décadas a fio, e que hoje está até um pouco em baixa, né? Mas você vê que na década de 70, 80 ali, a gente teve, né, o Boca Livre, o próprio 14 Bis, que, enfim, fazia não vamos falar assim, não é algo nem próximo, assim, mas, né, chegava, assim, tinha uma intenção, o próprio Roupa Nova, né, que procurava fazer um trabalho vocal ali, né, nem que seja de um trio vocal. Quem mais? Tiveram mais, né, mas artistas que buscaram, o próprio banda de pau e corda, mas às vezes era coisa a duas, né, três vozes, mas a quatro vozes, o tempo inteiro trabalhando com essa textura, os cariocas são o melhor exemplo, né, que a gente pode ter. E é uma pena que tenha, né, caído assim no ostracismo. Você vê que quando se fala em bossa nova, quase não se fala nesse grupo, né? Você vê que os discos não foram relançados, né? E quando você escuta essas gravações em detrimento dos outros artistas que gravaram também essas músicas, te falar qualidade, né, do arranjo orquestral, da interpretação, até da própria gravação, apesar de ser uma gravação que você percebe ela datada, mas é gostoso você escutar, né? Assim, a gente que já está mais familiarizado, você escuta e percebe, nossa, isso aqui foi tudo gravado junto, ao vivo, não é igual hoje, faixa a faixa, que a pessoa vai, corrige, copia e cola, não, é galera ensaiou até chegar na perfeição, e, enfim, colocar um microfone numa posição específica, enfim, os instrumentos que ressoavam menos colocou mais próximo do microfone, os que ressoavam mais colocou mais distante, apertou o REC e tchau, né? Enfim, um processo muito orgânico, muito bonito, que só tem condição de fazer, só tinha condição de fazer, né, nesse contexto, quem era altamente competente. E você vê os nomes dos artistas que você falou, dos cariocas, né, não são lembrados nem enquanto cantores, nem enquanto instrumentistas. É um disco maravilhoso. Por isso que a gente fala, né? Às vezes, mas a bossa nova, o gênero mais reconhecido mundialmente, né? O gênero brasileiro mais reconhecido mundialmente, vocês estão falando dele no Música Marginal, para vocês verem como que tem uma situação que, mesmo dentro desse contexto, né, de ter atingido, né, o ápice da exposição, né, da divulgação dentro de um contexto internacional, e ainda tem coisa que é colocada, relegada a último plano, que é esquecida,
né, que é marginalizada dentro desse contexto, que é o que a gente fala o tempo inteiro dessa dicotomia, né, uma coisa que está no auge hoje e outro dia pode ser totalmente invisibilizada, né, e algo que é marginalizado hoje, amanhã, né, está no gosto geral aí, popular, tocando na novela e tudo mais. Então, para ver como é que a dinâmica da indústria cultural, ela é muito cruel, né, enfim, muito, né, paradoxal, né. Então parece tipo assim, nossa, bossa nova só tem clássicos aí, Insensatez, ela é carioca, né, no disco, mas como e diversas outras, né, todas muito bonitas, muito interpretações muito bonitas, mas que se você for procurar, você nem encontra, né? Como colocou o Renan, você nem encontra. Se não for uma pessoa que tem o disco, como o Renan, enfim, e a outra pessoa que teve o disco e que gravou ela, enfim, digitalizou as faixas e colocou numa playlist no Spotify, você não vai nem saber que existe, né? Mas é isso, ó. Este daí, recomendadíssimo, recomendadíssimo. Pense num disco. Depois, Renan, agora que eu botei para ativar aqui a vitrolinha, esse daí vai ser um que eu quero que você depois traga aqui para a gente escutar juntos, viu? Para poder escutar ele assim no disco. E o seu tá bem bonito aí, viu? A sua. Tá assim, você comprou ele novinho, né? Tá novinho, né? Parece que comprou na época. É, parece que comprou na época. Quem comprou, quem o comprou originalmente, deve ter ou cuidou muito bem ou escutou uma vez e deixou lá guardado para a posteridade, né? Deixou de herança aí. Não, Mas é isso. e curioso porque, pensando agora em questão de disco, né? É um disco que ele não aparece muito e tal, mas quando aparece é um disco barato, né? Você tem discos dessa época, início dos anos 60, meados dos anos 60, que hoje em dia, nossa, o pessoal vende a 400, 500 reais. Esse aqui mesmo eu comprei a 30 reais e foi o preço mesmo, direto do vendedor. Mas é por isso, porque não tem procura, ninguém conhece. Então, é mais um disco aqui do início dos anos 60 que ninguém se importa, né? Enquanto isso, tem vários e vários mitos que são discos que a maioria eu não curto, né? Que, nossa, o disco não, o original é 500, 600 reais, porque é um grande disco e tal, né? Eu acho que você já comentou tudo, né? Todos os pontos, né? Enfim, esse daqui vale a pena ouvir como um todo, interpretações maravilhosas, né? E só para finalizar, eu acho que para ilustrar, né, talvez até a parcela de público que às vezes nos acompanha, né, uma pessoa com quem eu estive há pouco, né, mas que falou que assiste todos os programas, porque hoje em dia no WhatsApp, né, as pessoas a gente divulga, as pessoas dão ok e tal, mas aquele ok bem, bem protocolar, né? Então a gente nem sabe, né? E às vezes do nada aparece uma outra pessoa e fala: caramba, eu tenho assistido você, tenho lido os textos, tenho acompanhado, tenho ouvido os discos e tal. E quem me falou isso, que falou que assiste todos os nossos programas, foi a avó Marina, né? Vó da minha esposa, a avó da Sabrina, que por conseguinte também, por aproximação também minha avó, né? Por ligação. E a avó Marina aí, ela falou que lê todos os textos, assiste aqui todos os nossos programas, né, e está acompanhando e ouvindo os discos, né? Então está curtindo demais, né? Inclusive quando tangencia, né? Fazendo agradecimento para ela hoje, porque às vezes tangencia com coisas que ela ouviu, né? Eu lembro que eu fiz uma postagem que eu postei a música da Dolores Duran, né? A Noite do Meu Bem, nossa, aí ela amou aquilo, né? então ficou um abração e agradecimento aí para a Val Marina aí, que tem realmente acompanhado, e é isso, né? O interessante é a gente estar discutindo aqui sobre música, e nosso grande objetivo é fazer com que as pessoas ouçam mais música, não é ouvir o que a gente está trazendo e acreditar no que a gente está falando, né? Mas é realmente buscar, né? Porque hoje em dia, com meros cliques ali, você tem acesso a absolutamente tudo, ou quase tudo que é produzido em música, de forma gratuita, né, de forma legal, né? Então, porque até pouco tempo atrás existia apenas a questão de você baixar música, o pessoal colocou, não, hoje em dia você tem serviço de streaming, tá tudo aí, é só dar uns cliques que você consegue ouvir tudo, de tudo quanto é lugar do mundo, né? Então basta a gente querer, né? É isso então, Daniel. Só felicidade, né? Só felicidade. Então, recomendadíssimo aí, os cariocas, você conseguir pelo Spotify, né? Escutar nessa playlist. Como é que procura lá, Renan? Se Os colocar cariocas. lá Mais Bossa com os Cariocas, que é o nome do álbum, você acha. Inclusive, essa playlist, que eu não ouvi ela especificamente,
mas parece que são todas gravações realmente digitalizadas. A pessoa realmente pegou de compilações do Spotify, né? Então, a qualidade parece ser uma qualidade digitalizada boa, de todas as faixas, né? Talvez até um problema ali na masterização, né, nos níveis, e até da própria mixar, a própria sonoridade vai estar um pouco diferente, por ser de coletâneas diferentes, né? Mas vai ter acesso lá a todas as músicas, né? Mas não diminui nada, né? A Nem um experiência pouco, estética. nem um pouco. E é isso. E Gizmo é isso, assim, escutem música ambiente, porque realmente né, esses gêneros que estão emergindo, enfim, nas últimas décadas, são muito interessantes, mas é lógico, assim, é uma audição muito distinta do que a gente faz de canções, né, não tem letra de música, né, porque muitas vezes as pessoas se apegam bastante às letras, né, da música, mas lembrar que letra de música é poesia, né, e a música são todos os sons que estão presentes, inclusive da própria voz, né? A sonoridade da palavra, né? Mas não o sentido da palavra. O sentido da palavra é poesia, né? Então, assim, que a gente possa se abrir para escutar as sonoridades diversas que a gente pode ter dentro de um contexto musical, né? Inclusive essas da música ambiente, né? Então, que busquem também aí esses outros gêneros, né, essas outras possibilidades, porque sim, como nós, né, como Renan e eu, vocês podem se divertir muito escutando e traz um outro tipo, outras sensações, né, Renan, ao escutar música, é muito interessante, né, mexe com as suas emoções, com o seu subconsciente, né, e lhe causa alguma coisa, nem que seja raiva, nem que seja ojeriza, né, mas que, enfim, que a gente saia desse, né, desse marasmo que é a vida e a arte nos salve, né, nos provocando alguma coisa, né, nem que seja, né, sensações que a gente não consiga lidar muito bem, mas tudo se torna aprendizado, né, e se torna experiência também, né, vivamos e possamos experimentar coisas que a gente, né, ainda não teve oportunidade ou não teve desejo, né. Então, que busquemos conhecimento, busquemos experiência, né? Porque estamos aqui para viver, né? Não para poder só nos assujeitar ao que nos foi imposto, né? E que nos é imposto pelos algoritmos do YouTube, principalmente no campo da música, né? Então, que a gente possa ter novas experiências estéticas aí. Então, é o convite aí também para quem não tem familiaridade com é, esse gênero chamado, né, de ambience e os diversos outros. Eu, ultimamente, Renan, é o Vaporwave ou o Lo-Fi. Nossa, Lo-Fi para mim. E pior que eu descobri agora que todos, assim, diversos discos, diversos artistas, todos já têm uma versão Lo-Fi dele. Aí eu vou escutando. Outro dia eu estava escutando assim, uma sequência de 2 horas de Pink Floyd Lo-Fi. Já não era psicodélico o suficiente, né? Ficou ainda mais, né? Então tá, Bob Marley Lo-Fi, já não era viajante o suficiente, ficou mais ainda, né? Então, enfim, quem não sabe o que é Lo-Fi, escreve aí L-O-F-I no YouTube e vá procurar saber, viu? Porque é difícil até de explicar aqui. Bom, Renan, acredito que é isto. Nós agora estamos, né, na nova plataforma RN em dia, mas o Música Marginal se mantém aí com a sua mesma perspectiva, né, como a gente já vem falando com vocês. A gente está fazendo todo esse trabalho sobre os 107 melhores discos da música brasileira, lista elaborada pelo Renan, né. Quando terminar, enfim, uma coisa de cada vez, quando terminar, vamos para uma outra fase, mas apesar de estarmos agora o RN em dia, mantemos nossa mesma equipe, com o nosso querido Cláudio Paleta, aí nos bastidores, né, nos ajudando sempre, gratidão sempre, meu amigo. E é isso, meu querido Renan, mais um Música Marginal com Gizmo e... Gimo, você botou um S igual o Sal no Gimo, meio. botei um Z, né, Gimo, onde eu botei Gizmo, né, Gimo e o nosso querido, nossos queridos cariocas, com Tem Mais Bossa é o nome do disco deles, né? Mais bossa com os cariocas. Mais Bossa com os cariocas. Eu tô só inventando palavra, botando caco aqui onde não tem. Mais Bossa com os cariocas e Gimo. Ai, é isto, Renan, meu querido. Maravilha, ótimo dia para nós. E sextou, paleta! Simbora, meus queridos. Grande abraço.